Bom dia, povo de Deus, graça e paz. Que Deus continue te abençoando sempre, irmãos. Irmãos, vocês que me acompanham no YouTube, muito obrigado a todos vocês que me ajudam aí, viu? E eu peço que vocês continuem apertando o joinha aí, ative o joinha aí, para seu nome aparecer aqui. Eu vou estar sempre orando para vocês, pedindo a Deus para que Deus protege a sua família, em nome de Jesus. Então escreve aí no meu canal, irmão, para que eu estar sempre orando para vocês aqui em nome de Jesus. Amém, irmão? Olha, eu quero compartilhar com vocês hoje sobre a palavra. A palavra elas pode nos abençoar e nos maldiçoar também, né? Então todas elas podem nos abençoar ou maldiçoar o teu próximo. Então vamos abrir o projeto de Deus lá em Provérbios, no capítulo 18, no versículo 20 e 21. Que diz o seguinte: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. E a morte e a vida estão no poder da língua. Amém? Aquele que ama comerá do seu fruto. Irmãos, aqui nós vamos falar um pouco do que sai da nossa boca. Porque tantas pessoas, irmãos, jogam a praga numa pessoa, falam uma palavra maldita com a pessoa, esquecendo que ela está praguejando ela mesma. Porque a praga, como eu falo, ela não vai para a pessoa e fica lá, não, ela volta na pessoa. A praga vai na pessoa, sim, mas ela volta para a pessoa. Então tá praguejando ela e ele também, quem falou. Né? Aqui nós vamos falar um pouco do que sai da nossa boca. Tem tantas pessoas que são e estão machucados com palavras. Tem tantas pessoas que são machucados e estão machucados com as palavras que te falaram, que te fizeram uma ferida tão grande, uma ferida tão ruim, irmãos, que ela que custa cicatrizar. Ela não cicatriza tão cedo, enquanto não tem um perdão. Não, isso faz eu lembrar de um irmão meu, que meu irmão, o meu sobrinho, falou umas palavras com ele que machucou ele ficou com essa ferida, né, um bom tempo e ainda não conseguiu perdoar. Não conseguia perdoar o meu sobrinho. Ele não perdoou e de maneira nenhuma ele perdoou meu sobrinho. Por quê? Porque foi uma ferida de palavra que não cicatrizou, não cicatrizou até hoje, não quer cicatrizar. Mas por quê? Porque essa mágoa. Gente, a ferida, a língua é uma coisa tão pesada. Quando a gente fala uma coisa que sai da boca da gente que fere a pessoa, aquilo não cicatriza fácil, não. E tem muitas pessoas assim, viu, por alguma palavra ficou inimigo de alguém. E não perdoou, e não quer perdoar. Não perdoou e não quer perdoar. E a pessoa pode até estar sofrendo, mas prefere ficar sofrendo, mas não pede perdão. Não pede perdão à pessoa. Né? Não sabe que ela está sofrendo, elas não sabem que está sofrendo. Alguns não sabem que está sofrendo, que é por causa da palavra que falou com a ferida que ela falou com a pessoa de sofrimento. Olha, um dia, uma lavadeira de roupa foi até o rio para lavar roupa. Uma história, irmãos, que é bem dizer uma realidade. Né? Ela foi até o rio para lavar roupa, né? E ali ela encontrou com o diabo. Ela encontrou com o diabo e sendo uma pedra, e ele estava sentado numa pedra chorando muito. Ele estava sentado na pedra chorando muito, né? E ela foi e reconheceu imediatamente que era Satanás.
e por causa dos olhos vermelhos que ele estava, aqueles olhos que pareciam uma brasa de fogo, ela viu que aquele ali era um inimigo. E aquele aspecto de que foi queimado, parece que foi queimado num fogo, ficou uma brasa vermelha, e ele viu, né, que aquilo ali era um fogo de brasa vermelha. E a lavadeira disse para ele assim: eu te conheço, você é o tiozinho, e por que você está chorando? E o diabo disse para ela, chorando, falou: eu estou chorando arrasado. Eu estava lá naquele povoado tentando provocar umas brigas e na família, entrando na família, e uma discussão, tapando uma discussão ali, talvez estava na discussão, e eu fiquei ao redor procurando um jeito de entrar lá, mas não consegui. Fiquei ele tentando causar uma intriga, e depois de 3 meses tentando, não consegui entrar no meio daquela família para destruir. Eu queria destruir aquela família, e tentando, todo mundo ali não conseguia. E ele chorando. E ele só ficava em oração. Ele falou com a lavadora que ele não conseguia porque eles ficavam só em oração, em redor, só ficava em oração. E ele queria entrar ali para destruir aquela oração, porque aquela oração estava atentando o diabo. E a oração atenta o diabo, né, irmãos? Então, ele queria, tentando desfazer daquelas orações, mas ele não conseguia. Então, ele tentou e só ficava orando, o pessoal só ficava orando para aquele lado de. Ele falou, né, que o povo só fica orando para aquele lado de cima, e não para de orar, e eles não paravam, e o diabo não parava de chorar, só ficava chorando, porque ele queria dar um jeito de entrarem na família. Isso é um exemplo que eu estou falando aqui, irmãos, da realidade. Como que o diabo age na vida do ser humano, né? Ele procura um jeito de entrar de todo jeito. Quando nós estamos em oração, na família entrando em oração, ele fica ao nosso derredor procurando um jeito de entrar, para manifestar ali. Né? Então ele falou que o povo só ficava orando, e eu me enfraqueci no meio deles, eu me enfraqueci, os meus métodos não funcionou mais, eu tive que sair de lá, porque eu não aguentei, porque era só oração que ele via, irmãos. O diabo, ele é contra a oração, né? E o diabo só chorava, irmão. Só chorava. E essa lavadeira começou a rir dele. E disse: é por isso que seu nome é tentador, né? Por isso que seu nome é tentador. Você tenta todo mundo. E o povo nada consegue, né? E ela disse para Satanás: você precisa atualizar, E esse povo, você precisa atualizar esse povo, Satanás. E ali todos são parentes ali, são parentes, são todos irmãos, primos, são aparentelas, né? São todos cristãos. Por isso que eles estão tudo em oração. São todos cristãos. Você sabe disso, e ali você não vai conseguir entrar, porque eles são todos guerreiros de oração. Aí ele começou a chorar, e falou assim: eu vou ter que procurar um jeito de arrumar alguém para mim entrar. Algum deles vai ter que me dar uma brecha. Eu quero destruir aquela família que só fica em oração. Está me incomodando essa família, né? Então, e eles eram tudo uma parentela, né? Como você vai... A mulher perguntou: como você vai conseguir jogar uma pessoa contra a outra, sendo que ali são tudo famílias, estão tudo em oração, Satanás?
Como você vai conseguir jogar uma família na outra? Você só quer destruir famílias, você só quer saber disso, destruir família. Aí ele falou com a mulher, porque meu negócio é destruir, eu vim para matar, roubar e destruir. E uso muitas pessoas para fazer o meu trabalho, que é matar, roubar e destruir. E eu estou usando muitos e vou conseguir entrar ali no meio da família para usar alguém para destruir a família. E ele colocava palavras na boca do. Aí a lavadeira falou com ele assim: Você é maldito, seu Satanás. Você coloca a palavra na boca das pessoas para machucar as pessoas com palavras, mas todos ali são servos de Deus. Ali você não vai conseguir colocar a palavra na boca daquele povo, porque eles estão tudo em oração. Eles só falam em Deus e estão sempre orando, buscando ao Senhor. Aí o Satanás ficou invocado com isso e ficou só chorando, né? Aí ela falou, será que você vai conseguir destruir alguns daqueles? E ele disse que não iria desanimar. O inimigo falou que não iria desanimar, que uma hora ele ia pegar um para fazer a destruição na família. Irmãos, a nossa língua, a nossa língua ela tem poder para destruir, para nos dar vida e da morte. É verdade? A nossa língua é o chicote do corpo, porque a palavra de Deus fala que a nossa língua é o chicote do nosso corpo. Porque quando a pessoa profere palavras de vida, ela proporciona vida para ela mesma. Não é verdade? Mas quando a pessoa profere palavra de morte, ela também se alimenta a palavra de morte na vida dela. Se eu desejar uma morte para a pessoa, também estou desejando para mim. Né? O que está dizendo, porque está dizendo a morte, o que está dizendo é a palavra de Deus, não é eu que estou falando. Isso é a palavra de Deus que está falando lá em Provérbios. Né? Que quando nós desejamos morte para alguém, maldição para alguém, nós estamos desejando para nós mesmos. Isso é a palavra de Deus que diz, não é eu que estou falando, né? E quando nós desejamos bênção para alguém, nós estamos retribuindo bênção para nós. E Deus está nos enchendo de bênção nessa hora, quando nós abençoamos alguém, o povo, né? Então, Deus está dizendo a palavra dele lá no monte sobre isso. Então, o que sai da nossa boca, o que sai da boca do ser humano, alimenta quem está ouvindo. Verdade? Ao mesmo tempo, aquela palavra que está saindo da boca, ela se retorna para o ventre da pessoa. Se for mal ou bem, ela retorna para o ventre da pessoa. Né? Eu já falei sobre isso aí uma vez, né? Sobre isso aqui que tem muitas pessoas que jogam uma praga na pessoa, na outra, jogam nos seus filhos ou no seu marido, na sua esposa, sem saber que aquela praga está voltando para ela, está se retornando para ela. Ela não sabe que aquilo ali está amaldiçoando ela, né? Ou eu vejo muitas mães xingando seus filhos, ou seu marido, né? Ou sua esposa, ou seus irmãos, não sabe o que está armando para eles, né? Para eles mesmos, mãe, pai, né? Maldiçoando seus filhos, não sabe que está amaldiçoando eles mesmos. Tem muitos filhos que também maldiçoam a mãe e não sabe o que está armando para eles. Ou seu esposo ou sua esposa, né, com palavras terríveis, irmãos, palavra de maldição, essa palavra vai para a pessoa, volta para aquela pessoa que falou, quem está falando, volta para quem está falando, porque ela vai e volta. Ela vai na pessoa que ela falou e volta com mais força na vida da pessoa. Porque na hora que a pessoa está falando aquela palavra de maldição com a pessoa, ela não sabe que o ventre está se alimentando da palavra da maldição. Então, se eu estou falando uma palavra de maldição com alguém, meu ventre está alimentando. Eu estou me alimentando também. Aquilo ali também está servindo para mim também, que eu vou ser castigado por aquela palavra. Né? E se a palavra
está dando, está dando, se a palavra que está dando é de morte, o ventre da pessoa está alimentando da morte. E se a palavra, e se a palavra que a pessoa diz é de vida, o ventre também está alimentando de vida, não é verdade? Do fruto da boca de cada um de nós que prejudica alguém ou não prejudica alguém com palavras ou abençoa a palavra com palavra. Se o vento se alimenta da própria palavra que sai da sua boca, do fruto da boca de cada um se fartará. Assim diz a palavra de Deus. Do fruto da boca de cada um se fartará, do ventre, né? Então, dos renovos se fartará a morte. Ó, pra você ver. Dos renovos se fartará a morte. E a vida estão no poder da língua. Ó, pra você ver. Dos renovos se fartará. E a morte e a vida estão no poder da língua. Então, por isso que tem muitas pessoas, irmãos, que falam palavras malditas com alguém, rogando uma praga, depois vem uma doença, depois vem um atropelamento, pode vir um tiro, não sabe que foi por causa da palavra maldita que ele falou com a pessoa. E prejudicando ele sem ele saber, né? Porque aqui está falando, né? Dos renovos se fartará a morte. A morte é a vida que está no poder da língua. Então, aquele que ama comerá do seu próprio fruto. Olha, às vezes você falou uma palavra, irmão, de maldição com alguém, ou briga com colegas, com alguém em casa, ou no serviço, ou com seus pais. Quando fala, se você está produzindo frutos com essas palavras, né? E se a palavra é maldita, é o poder da morte. Você está falando palavra maldita com seus pais, ou com seu marido, com seu esposo, seja quem for, é o poder da morte, causa morte. Depois de ter falado aquela palavra, jogou uma praga, né? Jogou uma praga ou outra coisa com a pessoa, depois de alguns dias você pode adoecer. Você pode adoecer, pode tomar um tiro, pode ser atropelado, pode morrer, pode vir uma doença maldita que não tem cura, que você morreu por causa das palavras que saiu da sua boca, você amaldiçoou a pessoa, porque a palavra de Deus diz, trata o próximo como a ti mesmo. Então, seja quem for, nós temos que tratar o próximo da melhor maneira possível. Não amaldiçoando, porque isso volta para a gente. Se a gente amaldiçoar, a gente também seja amaldiçoado. Nós pagamos, nós colhemos o que comemos, o que plantamos. Então, nós pagamos tudo com a mesma coisa que a gente está falando com o próximo. Isso é a palavra de Deus que diz, né? Então, você pode adoecer e ficar de cama por causa por ela mesmo, pode ficar, pode acontecer coisas ruins na sua vida, né? Por causa da sua palavra. E tudo isso, irmão, foi tirado da palavra de Deus. É Deus que permite acontecer isso com a gente por causa do tratamento que você está fazendo com o seu irmão, né? Tem muitas pessoas, irmãos, que estão assaltando aí, tirando a vida da pessoa, né? E eles não vivem muito tempo porque está amaldiçoando. Isso é uma maldição, irmãos. O diabo usa as pessoas para fazer isso, para perder a vida rápido, para eles perderem a vida. Tem uns que são escolhidos por Deus, vão fazer as coisas que o diabo gosta, roubando celular, roubando bolsa, roubando isso, roubando aquilo, né? E depois vão presos e se convertem na cadeia. Eles são os escolhidos que Deus escolheu, vai sofrer um pouco na cadeia, para depois ele sair da cadeia convertido e contar o seu testemunho da vida que ele passou. Tem muitas pessoas, irmãos, que fez tanta maldade, que era mexer com bruxaria, mexer com feitiçaria, fez tanta maldade com as pessoas, que Deus, que é escolhido por Deus, Deus
Deus deixou, nós somos livre-arbítrio, Deus deixou ele ficar à vontade, mas ele ficou fazendo tanta maldade com o povo, bruxaria, fazendo depois a pessoa sai, né, a pessoa cai no abismo, cai lá embaixo, reconhece que existe um Deus, sai e vai para a presença de Deus, né, com sequelas, com paralítico, ou fico com um oxigênio, necessita de oxigênio. Eu conheço pessoas que mexiam com bruxaria, que era evangélico, que era espírito, mexia com essas coisas e hoje está vivo, pregando a palavra, precisando de oxigênio. Sequelas da tudo que plantou, né? Então tudo nós colhemos, irmãos. Quando nós somos escolhidos por Deus, nós fazemos as maldades para depois pagar. Tudo nós são cobrados aqui. Tem uns que são escolhidos por Deus, mas está fazendo muita coisa errada, Deus permite que a vida dele vá embora mais cedo, né? Então, todas as maldições que a gente faz com as pessoas, nós pagamos aqui mesmo, né? Isso tudo é tirado da palavra de Deus, né, irmão? Porque a palavra de Deus, ela diz que nós podemos adoecer com palavras ou morrer mesmo por ruim, ficar de cama, né? Tudo isso foi tirado da palavra de Deus. A palavra de maldição que foi dada naquela pessoa que você falou com ela uma coisa qualquer de maldição, aí ela pode se tornar para você como uma doença, como um tiro, um atropelamento, porque você praguejou aquela pessoa. Por isso que Deus fala que a palavra, a língua é o chicote do corpo. Ela pode nos trazer vida ou morte, né? Então, ao invés de você maldiçoar a pessoa com pragas, com palavras, você tem que abençoar as pessoas. Quando você está amaldiçoando as pessoas, você está amaldiçoando a sua própria pessoa. Quando você está falando palavra de maldição com pessoas, você está amaldiçoando você mesmo com a sua própria língua. Você que está sendo amaldiçoado. Ela vai lá e volta no seu, né? Por quê? Porque o que sai da boca, irmão, alimenta quem ouve o teu ventre. Alimenta, né? Está alimentando o ventre daquela pessoa que está ouvindo, né? De modo que a língua acaba tendo poder extraordinário para destruir ou construir uma vida, né? Ela pode construir ou destruir uma vida. Porque vamos ler lá na carta de Tiago, no capítulo 3, no versículo 2, que diz o seguinte: porque todos tropeçamos em umas coisas, em qualquer coisa nós tropeçamos, né? Se alguém não tropeçar em palavras, o tal varão é perfeito. Se alguém não tropeçar em palavras, porque a palavra é maldição, né? Palavra de maldição. E é perfeito e poderoso para também referir o corpo e abençoar o próximo, né? Então, as palavras fazem o ser humano ficar de pé ou cair de cama, cair com a doença, com a enfermidade, pela tua palavra que você amaldiçoou o seu irmão. Você pode cair de cama ou ficar doente, né? Que Deus permite. Peço para tropeçar na palavra, fazer outro tropeço para a palavra, nas suas palavras, para que você não tropece e caia na armadilha diabólica, porque quando nós falamos alguma palavra de maldição, é o diabo que está usando nossa boca. E quando nós falamos palavra de bênção, é o Espírito Santo que está usando sua boca para você abençoar o seu irmão. Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos abençoar, não amaldiçoar. Porque se nós estamos sendo prejudicados com alguém, nós não devemos retrucar palavras, nós temos que entregar para Deus e pedir a Deus para ter misericórdia daquela pessoa que está te amaldiçoando com palavra, que ele vai ter a recompensa dele com Deus, a vingança de Deus. Então você vai ver depois, e você ainda vai ter que perdoar aquela pessoa,
por aquelas palavras que ele falou. E tem pessoas, irmãos, que estão com ferida e não perdoam. Nós, irmãos, nós tropeçamos em muitas coisas, né? Nós tropeçamos em muitas coisas, mas quando a pessoa não tropeça na palavra, essa pessoa pode ser perfeita, poderosa, pelo poder de Deus. Porque talvez a gente tropeça, a gente está andando, pode tropeçar até num toco, decair, mas você é uma pessoa abençoada, abençoada. Mas quando tropeça na palavra, meu irmão, quando você está ferindo alguém com a palavra, meu Deus do céu. Porque sempre está falando palavra de bênçãos. Aquele que tropeçou, né? Pode ser uma pessoa que tropeçou, mas está sempre abençoando o outro, o seu irmão. Está sempre sendo abençoado, né? E muitos irmãos que têm freios, tem que ter freios na boca. Muitos de nós têm que ter freio na boca, como colocamos no cavalo, como o Tiago diz lá, né? Tem que colocar freio na boca para colocar, para segurar o que fala, para segurar o que está falando, para que obedeça à vontade de Deus, para que não, para que seja abençoado, né? Seu dia, sua palavra seja abençoada, seja para abençoar o teu irmão, tua irmã, para que não caia na tentação da armadilha do diabo, porque o diabo ele gosta de jogar palavras na boca do irmão para ele ser destruído. Muitas palavras de maldição, irmão, saem da boca do ser humano pela seta do diabo. Fala no ouvido das pessoas, para a pessoa falar para o ser humano, esse espírito covarde, maldoso, joga seta no ouvido da pessoa, a pessoa fica falando essas palavras de maldição. Para quê? Para ele ser prejudicado. Palavra que sai da boca da pessoa para prejudicar aquela pessoa, para ele ser prejudicado, para ele ser destruído. Isso que o inimigo gosta de fazer. E ele gosta de fazer a guerra, fazer a briga, a desavença, por isso que ele estava chorando lá, porque ele não conseguiu entrar no meio dos cristãos que está lá, só tinha crente, ele estava falando com o homem lá de cima, que ele falou, com o de branco lá de cima, e ele não conseguiu entrar no meio. Quando você está em oração, irmão, ele pode fazer o que for para tentar entrar em você, não consegue, né? Porque assim foi, ele tentou entrar no meio da família para destruir a família, não conseguiu. Mas ele falou que ainda ia usar alguém lá para conseguir destruir a família, porque a família era muito unida e estava muito em oração. Ele estava chorando lá, querendo destruir a família, e não conseguiu ser a sua família, irmãos. Quando você está em oração, pedindo a Deus, orando a Deus para a sua família, o inimigo pode fazer o que for, que não consegue fazer destruição na sua vida. Né? A palavra que sai da boca para abençoar teu irmão, os seus pais, são palavras enfiadas pelo Espírito Santo. Não é verdade? O Espírito Santo de Deus, ele enfia a palavra para abençoar os seus pais, a sua mãe, o seu irmão, seja quem for. E as pragas que saem da boca de alguém para te praguejar, te praguejando ao próximo, né, é uma seta do diabo. Que o diabo, ele quer que você aceite essas palavras, usa sua boca para você usar, para você xingar as pessoas com essas palavras diabólicas, para ele ter uma brecha no seu corpo para fazer a destruição. Isso que ele quer. Ele faz o possível para usar sua boca. Ele quer usar sua boca para você falar a palavra através dessas pragas rogadas que você está sendo dominado por ele. Quando você começa a rogar uma praga na pessoa de raiva, você fica tão nervoso que ele usa sua cabeça para você ficar nervoso ou nervosa, e você começa a falar aquelas palavras, irmãos, praguejando as pessoas, principalmente quando a pessoa está mexendo com drogas ou bebendo, né? Vem aquelas palavras malditas que o diabo usa, põe na boca da pessoa e a pessoa nem sabe que está falando aquilo depois. Eu falei isso? Eu nem lembro, porque o diabo que usou, né? Jesus no deserto, irmãos, ele foi tentado várias vezes pelo diabo, né? E não caiu em nenhuma delas, em nenhuma vez, né? Se você é em mais semelhança de Jesus, você vai cair por quê? Por que você vai praguejar o seu irmão, ou sua irmã, seu próximo? Por que você tem que praguejar ele com palavras?
Se ele fez uma coisa mal, uma covardia, uma coisa qualquer com você, entrega para Deus. Que quem é o pai da vingança é o pai. A vingança não pertence a nós, pertence a Deus. Então nós nunca devemos, se nós somos imagem e semelhança de Deus, nunca devemos amaldiçoar o teu próximo com palavras, porque está prejudicando a você mesmo. Né? Quando você está falando palavra que está abençoando o seu irmão, chuvas de bênçãos vão cair sobre a sua vida também. Você está sendo abençoado. Deus está derramando bênçãos sobre a sua vida porque você está abençoando o seu irmão com palavras. Quando os filhinhos nós falamos, mãe, bença, pai, Deus te abençoa, meu filho, vai com Deus. Deus está protegendo o nosso filho. Ele está sendo protegido. Mas quando o menino está com vergonha de dar benção, mãe, ó, tchau. Estou indo, não sei que hora que eu volto, eu não sei que hora que eu vou voltar, né? Tá arriscado, ele não tomou benção, mamãe. Então, que Deus pode permitir que aconteça alguma coisa com ele. Tanto é que quando acontece uma tragédia com aquele carro que eles foram lá, o carro encapota, morre algum ou morre todo mundo, né? É permissão de Deus. Agora, se ele tivesse tomado benção a mamãe ou benção a papai, eles estavam protegidos. Então, a chuva de bênçãos vem na nossa vida quando nós pedimos. Benção, mãe, benção, pai. Então, Deus está derramando sobre a nossa vida, porque Deus te abençoa, meu filho. Então, nós somos protegidos, porque Ele é fiel, Ele é justo. Porque Deus quer que tratamos o próximo da melhor maneira possível. Então, nós temos que tomar benção, mamãe, tomar benção, papai, e não rogar praga no seu irmão, porque se você rogar praga no seu irmão, ela volta sobre você e te destrói, porque ela vai e volta em nós e vai destruir a nossa vida. Amém? Vou deixar essa mensagem para vocês. Vamos orar, irmãos. Vamos pedir a Deus para que Deus nos abençoe, protege e guarde. Em nome de Jesus. Vamos orar a Deus. Querido Deus poderoso, Pai, em nome de Senhor Jesus, Pai, estamos entrando em Tua presença. Senhor, pedimos que o Senhor perdoa a palavra maldita que falamos com alguém, meu Deus. Pai, eu arrependo todos que estão me ouvindo, que ouvi essa mensagem, que eu tenho certeza que estão a arrepender das palavras que falaram com alguém, que machucou alguma pessoa, Pai. Perdoa eles, meu Deus. Porque o Senhor é um Deus de misericórdia. Tem tantas mães, Pai, tantos pais que chamam seus filhos de palavras diabólicas, meu Pai. Chamam os filhos de tentação, ou de danados, ou de capetinha, ou de outras palavras, meu Pai, de demônios. Pai, não sabendo que estas palavras estão destruindo a vida deles e dela. Por isso, meu Pai, eu te peço perdoa as vidas deles, meu Pai, em nome de Jesus. Então, Pai, perdoa. Perdoa quem te chama seus filhos, o seu marido, a sua esposa, dessas palavras malditas, porque elas são palavras de maldição para destruir o ser humano, Pai. A tua palavra, Senhor, nos diz que devemos abençoar, não amaldiçoar o próximo, meu Pai. Devemos abençoar com palavras contra a todos nós temos que abençoar em nome de Jesus. Senhor, então afaste essa energia ruim de quem falou essas palavras malditas com teu irmão. Afasta, meu Pai, tudo que não provém de ti, da vida do teu irmão que estiver me ouvindo aqui no YouTube, meu Pai. E abençoe e protege pela glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, meu Pai. E Deus abençoe a todos. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Que Deus abençoe vocês todos, viu? Então, vamos ter cuidado com o que falamos com o próximo, porque nem tudo que o diabo põe na boca de nós devemos falar com o próximo. Vamos falar a palavra de bênção para nós receber de Deus também a recompensa. Amém? Que Deus abençoe vocês todos, irmãos.